Olá, meu nome é Scarlett, eu moro na Alemanha tem 2 anos e meio e o vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência morando com o senhor numa casa compartilhada. Para quem não sabe, aqui é muito comum as pessoas que não têm condições de pagarem um apartamento morarem com outras pessoas. Se chama VG, VW em português, Wohnungsgemeinschaft. A minha experiência assim não foi das melhores. Eu tava procurando um lugar para morar e eu não tinha, tava saindo de outro lugar. Gente, aqui, pra mim, morar com outras pessoas aqui nunca foi fácil, porque as pessoas simplesmente elas aproveitam de você, ainda mais se elas forem donas da casa, se você morar junto com a pessoa que é titular, né, daquele lugar. E assim, péssimo, pra mim foi péssimo. Bom, eu tava procurando um lugar pra morar e eu deixei aqui num aplicativo, eu fiz um anúncio num aplicativo aqui que se chama Kleinanzeigen, né? E vieram muitas propostas para olhar os apartamentos e tudo mais com outras pessoas, porque eu não tinha condições, né? Então, para mim, era assim muito limitado o preço, mas dava para arrumar alguma coisa. E tava quase acabando o meu tempo no lugar onde eu tava, e eu precisava arrumar um apartamento para ontem. Daí chegou um senhor em mim, e no meu privado, né? E falou que ele tinha um quarto, que a pessoa saiu. Aí ele perguntou se eu queria visitar. E na época eu fui visitar, era uma casa enorme, com muitos quartos. Uma pessoa muito agradável, o senhor, era um vovozinho, de 80 anos, a esposa falecida há 10 anos, ele tinha netos, filhos, mas aqui as pessoas são bem distantes, né, principalmente dos idosos, quando as pessoas envelhecem. Eu vejo muitos idosos aqui sozinhos, ou no asilo. E esse senhor, ele era um senhor muito ativo, apesar da idade dele. Ele fazia também Airbnb, né? Então ia muitos jovens para casa dele, passar, sei lá, 1, 2 noites, era de boas. E comigo, no caso eu ia morar num quarto, né? E já tinha um outro rapaz no outro quarto e um outro no quarto de cima que ia se mudar. Tá? E tinham outros quartos, acho que mais um quarto ou dois, que ele alugava para outras pessoas do Airbnb. Então essas pessoas viam rápido, né, por 1, 2 dias e iam embora. Nessa época eu trabalhava num restaurante, num hotel, né, e eu trabalhava muito, gente. Era um trabalho assim escravo, escravo. E eu não tinha tempo para nada. Então eu só chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e dormia. Era isso que eu fazia. E o combinado era uma vez na semana cada um limpar o banheiro, né, que a gente compartilhava o banheiro de cima e o banheiro de baixo era desse senhor. Uma semana limpava eu, uma semana o outro menino e uma semana o outro. E a gente foi vivendo assim. Até que no primeiro mês já o cara já mostrou as garras. Ele infernizava a minha vida, gente. Ele infernizava a minha vida. Ele queria que eu fizesse um seguro caso eu destruísse a casa dele, a pia dele ou alguma coisa. Então ele queria que eu fizesse um seguro para começar aí, eu ganhando super pouco. Sabe? Uma coisa assim, fora. Eu não vejo ninguém fazendo seguro para estragar as coisas do outro, enfim. Porque um outro cara estragou a pia dele, segundo ele, estragou a pia dele, e ele queria que eu fizesse seguro. Eu falei assim: olha, Fulano, não tem como eu fazer seguro, porque eu ganho pouco, eu sou estudante, eu trabalho muito, eu não tenho dinheiro. Eu já pago aqui o meu quarto, e essas coisas não deviam existir, até porque eu nem ficava. Eu não. Vocês vão entender. Enfim, esse cara queria que eu fizesse um seguro, ele começou a implicar. Eu não podia, ele não queria que eu tomasse banho todos os dias, ele queria que eu me lavasse com paninho, igual ele fazia. Ele começou a proibir de eu tomar banho todos os dias. E aí eu tinha que esperar ele dormir para tomar banho. Às vezes eu chegava muito tarde do trabalho, porque eu trabalhava também na recepção do hotel e trabalhava no bar, né, enfim. E aí eu tinha que fazer turnos, muito cansada, e queria tomar um banho e, tipo, eu tinha que me esconder, tomar banho escondido dele. A cada banho que eu tinha que tomar, eu tinha que lavar o box, tinha que lavar tudo. E isso aí foi começando a ficar insustentável. Ele não gostava que eu lavasse as minhas roupas uma vez na semana. Eu lavava, aliás, eu não sou uma pessoa que lava, eu não lavava minha roupa toda semana. Sabe, eu não lavava. Eu comecei a ficar com medo, sabe? Eu comecei a ficar retraída. Então, quanto menos contato eu tivesse com ele para lavar minhas roupas, o melhor seria. Ele queria que eu lavasse as roupas dele junto com a minha. E dizia que se a máquina não tivesse cheia o suficiente, ia estragar a máquina. Então tinha que encher muito a máquina, minha roupa tinha que ser lavada junto com a dele. E aí eu bati o pé e falei que não queria que lavar minha roupa junto com a dele. Queria lavar minhas roupas sozinha. Desculpa, gente, isso é higiênico. E aí esse cara começou a gritar comigo.
Ele começou a gritar comigo, ele não fazia isso com os outros meninos de lá, falou que ele falava do Brasil, que o Brasil é um país que não era um país tão rico, que aqui a Alemanha é outro jeito, que as pessoas aqui são mais limpas. E a gota d'água foi. A gente limpava o banheiro muito bem. O banheiro aqui é muito fácil de ser limpo. Pra quem mora aqui fora, mora fora, sabe? Que é com pano, né? É muito prático. Né, e passar o aspirador de pó, essas coisas assim, é mais fácil. E esse cara queria que eu simplesmente começasse a tirar a água do vaso. Preste atenção, a água do vaso. Aqui é super comum as pessoas terem copos para fazer gargarejo. Principalmente os apartamentos antigos, tem dois copos assim, para você fazer gargarejo enquanto você escova o dente. Esse cara pegou esses copos de gargarejo, que eu nunca usei aquilo, eu acho ceboso, mas o copo de você limpar, de você fazer gargarejo, esse copo, ele enfiou dentro do vaso. Olha só o que ele queria que eu fizesse: enfiasse isso dentro do vaso, passasse a escova e tirasse a água dentro do vaso, vaso sanitário, e tirasse a água toda do vaso sanitário para limpar. Esse homem simplesmente quis isso. E quando eu falei que não, aí ele pegou e falou do Brasil, falou da gente, que os padrões de limpeza são outros. E ele começou a gritar comigo. Na época eu conheci meu namorado, né? E eu passava muito mais tempo no meu namorado do que lá. Eu não conseguia ir para casa. Eu pagava o quarto, pagava para morar lá, mas eu não tinha paz lá, sabe? E esse cara batia toda hora na minha porta. Eu chegava cansada do trabalho, batia toda hora na minha porta pra falar de alguma coisa, né? E eu não podia cozinhar direito. Ele implicava também com se eu cozinhasse, então eu passei a comer o menos possível. Eu esperava ele dormir pra fazer minha comida. E era uma coisa assim terrível. E ele começou a falar pro outro cara que se eu saísse de lá, eu não ia receber o meu calção. E tinha um cara que morava lá, né? Um dos dois, né? O outro saiu. E tinha esse, ele também. Ele implicava menos que esse cara, que ele já morava com ele já tinha um ano, mas ele não parava em casa. Ele gosta de pessoas que morem lá, mas não param em casa. Esse cara era assim muito mesquinho e ele começou a gritar comigo. Teve uma vez que ele me pressionou assim na parede, sabe? E já começou a ser um abuso. E eu fiquei desesperada na época, eu fiquei com síndrome do pânico, eu pensei que eu fosse infartar de tanto ódio que eu tinha desse cara. E a minha vontade era, sabe, dar uns tapa, mas, né, não tinha como. Mas esse cara foi uma experiência assim terrível. E as pessoas chegavam lá de alugar Airbnb e vinha um velhinho maravilhoso, vinha um senhorzinho carente, amoroso. Que foi isso também que eu vi quando eu conheci a primeira vez. Mas depois, assim, ele mostrou as garras super rápido, sabe? E era super abusivo. E as pessoas que moram lá, eu acredito, elas não param. A não ser esse cara lá, que ele já não tava aguentando mais também. Porém, ele também não tinha dinheiro para sair para outro lugar. No final, eu passei a ficar só no meu namorado. Graças a Deus, continuei pagando. A minha sorte, a minha maior sorte, gente, se vocês forem morar num apartamento compartilhado, façam sempre um contrato. Façam sempre um contrato, porque ninguém pode te botar para fora assim com contrato ou ficar com as tuas coisas nem nada. Já aconteceu comigo em outro lugar, no lugar anterior, quando eu fui para esse senhor, com um cara que eu não fiz o contrato e esse cara simplesmente não pagou meu calção, ele me bloqueou de tudo. Então, assim, eu fui muito lesada aqui nesses lugares de morar junto e tudo mais. Pra mim não deu certo. Tem muita gente assim, 171 do caramba. No final, eu continuei só pagando, né? Eu pagava, mas eu não dormia lá. E aí, depois eu me mudei pro meu namorado. E foi isso, sabe? Esse cara, ele, pra mim, assim, foi super abusivo. Pra mim foi, assim, um momento muito caótico, muito ruim morar em VG, eu não gostei. As pessoas abusam das outras quando elas veem que, muitas vezes eles vêm e pensam que a gente é estrangeiro, mulher, sozinha. Eles abusam, gente. Eles abusam. E por trás, assim, das pessoas, a gente não sabe o que passa por trás de uma casa, sabe? Por trás do que acontece. Graças a Deus eu consegui me livrar disso, graças a Deus. Foi, assim, traumático. Eu morei lá por quase um ano. E aqui para você morar sozinho é muito mais complicado, é um pouco complicado, sabe? Para arrumar apartamento, a crise imobiliária, a crise de apartamento tá muito grande aqui. E para se achar um apartamento aqui, ainda mais que eu era estudante, não tinha condições de morar sozinha, entendeu? Então, para mim, assim, era o que tinha. E essa é a minha experiência de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa o like, me segue para mais histórias. Eu tenho, assim, muitos vídeos de histórias, né, morando aqui nesse lugar. E não deixa de me seguir, de dar meu canal a crescer.
Um beijo para vocês. Tchau!